Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 24 de setembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os seus apóstolos e concedeu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios e para curar todas as doenças. E os enviou para proclamar a boa nova do reino e curar todas as enfermidades. E disse-lhes: não leveis nem cajado, nem sacola, e nem comida para o caminho, nem dinheiro, e nem sandálias, e nem 2 túnicas. Na casa em que entrardes, permanecei aí, e daí saí para todas as vossas atividades. Quando entrardes numa cidade e não fordes acolhidos, sacudi a poeira dos vossos pés em protesto contra eles. Os discípulos partiram, cheios de confiança e de alegria, e proclamavam a boa nova do reino em todos os lugares. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, novamente, nós estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que nós estamos edificando a nossa vida espiritual, tanto eu quanto você. Nós não nascemos cristãos. Nós vamos nos tornando cristãos a vida inteira, diante de cada situação e diante de cada opção que nós temos que fazer. Nós nascemos muitas vezes em um lar cristão católico, onde os nossos pais nos prepararam, as primeiras catequeses nos prepararam. Agora depois sou eu e é você que temos que fazer a nossa opção pessoal, a nossa opção fundamental para seguirmos o Senhor e dar testemunho de sua presença. Por isso, muitas e muitas vezes seduzidos e iludidos pelos prazeres da vida, pelas coisas que a vida vai nos apresentando, pelas ideias equivocadas, pelas ideologias, pelas autossuficiências, pela indiferença, pelo relativismo. Eu e você também podemos ir nos apartando do Senhor pouco a pouco. E pouco a pouco nós vamos asfixiando a pouca fé que estava um dia iniciando o seu processo de crescimento em nossa vida. Como aquela semente que caiu na terra pedregosa, mas como não havia profundidade e umidade, a planta veio a secar. As parábolas de Jesus são para me educar e educar a você em nosso processo, em nosso caminho de conversão. Porque o nosso processo e a nossa conversão é um ato permanente. E é interessante na primeira leitura de hoje de Esdras que nós vamos encontrar justamente sobre isto. Esdras está com o rosto por terra para adorar a Deus, e de repente ele experimenta a presença de Deus na vida e ele faz uma autoprofissão de fé. O Senhor está conosco. O Senhor combateu conosco. E ele faz também uma história, uma memória de todo o antepassado do seu povo que se desviou do caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós podemos fazer uma análise histórica, mas também podemos fazer uma análise existencial. Porque quantas e quantas vezes também nós nos afastamos do Senhor. Nós nos afastamos e como filhos pródigos, nós também vamos procurar viver prazerosamente as coisas da vida e não nos preocupamos com o Senhor. Por isso também, quando caímos em nós mesmos, é que vamos percebendo os grandes sofrimentos que nós vamos produzindo em nossa vida, que nós vamos fabricando e às vezes sem tomar consciência disso. Quantas e quantas vezes na vida eu e você colocamos as mãos na cabeça e dizemos: Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu falei isto? Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isto? Senhor, onde eu estava com a cabeça quando eu comecei a me comportar daquele jeito, Senhor? E nós carregamos a nossa vergonha. Carregamos a experiência da nossa vergonha não para nos deixar atados, aprisionados no passado e no erro, mas para reconhecer que pecamos. Reconhecer que erramos e também nós regressarmos ao Senhor para edificarmos um novo templo, onde Ele habitará
onde ele morará novamente em nosso coração. Mas para isso, Jesus vai dizer aos seus discípulos, depois de prepará-los durante quase 3 anos. Jesus educa o coração dos primeiros discípulos, Jesus tenta corrigir alguma coisa aqui, outra acolá. Jesus tenta apresentar uma motivação toda especial, mas hoje ele está então convocando os seus discípulos. E diz o nosso texto, ele conferiu a eles autoridade e poder. A autoridade e o poder vêm de Jesus. Não é o discípulo que possui por si mesmo essa autoridade e esse poder. Mas essa autoridade e esse poder é dado, é oferecido a ele, não para que ele fique depois vaidoso ou vanglorioso, e instrumentalize isso para enriquecer-se ou buscar poder ou ser importante. Não. Essa autoridade e esse poder é dado para ele servir, para exercer o seu serviço. Agora, quando nos desviamos do caminho, quando nos apartamos do caminho do Senhor, então nós instrumentalizamos isto. Nós instrumentalizamos o Evangelho, nós instrumentalizamos os dons e carismas em busca de benefício próprio, dinheiro, poder, projeção social. E assim, para pregar vamos cobrar, para cantar vamos cobrar, para celebrar vamos cobrar, e tudo será dinheiro, porque nos desviamos do caminho. Então Jesus convoca os seus 12 e dá a eles autoridade e poder sobre os demônios e também para curar as doenças. Sobre os demônios e também para curar as doenças. Depois então de convocá-los, conceder-lhes seu poder e sua autoridade, agora Jesus os enviou. Eles são enviados. Não foram eles que se auto-enviaram. Não foram eles que um dia amanheceram de manhã de boa vontade e falaram assim, nós vamos fazer. Não. O Senhor os enviou. E o Senhor os enviou para proclamar a boa nova do reino e para curar as enfermidades. Aqui está o objetivo do anúncio. Proclamar a boa nova do reino e curar as enfermidades, e não é outra coisa. Proclamar a boa nova do reino e curar as enfermidades. Mas para isso, aquele que fora convocado e aquele que fora enviado, ele deve confiar plenamente na presença de Deus, na assistência de Deus, na providência divina e não somente em sua autossuficiência, não somente em sua capacidade humana. Por isso Jesus vai dizer a eles, não leveis pelo caminho, nem cajado, quer dizer, a segurança pessoal, né? O cajado era um modo de manter a segurança da pessoa, até também para proteger a pessoa contra os animais. Quer dizer, confie no Senhor, sua segurança é o Senhor. Nem no pão, quer dizer, a comida, é o Senhor que vai fornecer também a comida. O Senhor irá providenciar a comida, como providenciou o maná do deserto, as codornizes. Agora o Senhor também vai providenciar, e não são vocês. E nem sacola. Quer dizer, não confieis na força do vosso poder e da vossa economia, porque é necessário o poder de Deus, a providência de Deus. E nem dinheiro, e nem 2 túnicas, nem as vestes. Hoje, na época do Homo Videns, nós estamos regressando novamente às vestes. As vestes são importantíssimas, são muito bonitas e importantíssimas para a liturgia, para o sacramental. Agora, quando a veste é somente uma roupa de teatro, então ela perde o seu valor. Porque a veste externa, ela deve corresponder às realidades interiores. Por isso as vestes são importantes sim, quando a conduta e quando a vida fala primeiro que as vestes. Então, nem 2 túnicas. Ao entrar numa casa, permaneço aí. E se alguém não acolher vocês, sacuda a poeira dos vossos pés em protesto contra eles. E os discípulos partiram. Partiram confiantes no poder de Jesus e na autoridade de Jesus, e que Jesus mesmo estaria com eles. Seria a providência deles. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos iniciando a novena de nosso Pai São Francisco, onde esse ano estamos celebrando 800 anos do Cântico das Criaturas, que nosso Pai São Francisco compôs esse hino em setembro de 1224. Um grande fraterno abraço, até amanhã, se Deus quiser.